Olá, nós vamos conversar agora com o Anderson Lopes Miranda, que morou nas ruas durante 15 anos e que hoje é o coordenador nacional do movimento de pessoas em situação de rua. Anderson, qual é o perfil principal das pessoas que hoje vivem na rua do país? As pessoas que vivem na rua do país são oriundas do rompimento do trabalho, rompimento familiar, né? E hoje do sistema egresso prisional, da saúde, né, mental, né, do movimento antimanicomial que vem lutando para que se acabe o manicômio, mas que as políticas ainda não adentraram adentro. E essas pessoas hoje estão em situação de rua. E de várias questões, né? Então as histórias são muito variadas, muito complexas, não dá para definir uma identidade para a pessoa em situação de rua. Ou seja... Somos heterogêneos e de várias culturas, diferenciações. E hoje quem está na rua também, a gente se encontra muito indígena, quilombola, ciganos, né? As culturas hoje que estavam em culturas, mas que pelo rompimento também do capitalismo vai se ocupando os espaços da rua. Anderson, quais são os tipos de movimento que as pessoas em situação de rua fazem? Quem sabe que tem aquele que vive no mesmo bairro da cidade, tem aquele que pega a estrada e sai caminhando por outras cidades. Existem tipos diferentes de movimentos que as pessoas que vivem na rua fazem? A gente a gente tem 4 nomenclaturas, né, de movimentação: trecheiro, pombo pardal e andarilho, né? O trecheiro é aquele que vive andando o país inteiro, que vai de trecho, que não tem compromisso com nada, que quer viver a vida livre e liberdade. O pombo, infelizmente na cidade a gente é chamado de praga, porque ele fica comendo as migalhas dentro da cidade. O pardal é aquele da rua que voa, 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 mas volta para o mesmo espaço. E ele retorna. E o andarilho é diferente. É como o peregrino. Ele anda em busca de alguma coisa, de emprego, de trabalho. É um andarilho. Ele anda, mas ele está ali, ele cria, né, seus vínculos. Então a rua ela tem hoje esses 4 nomenclaturas, tipos que a gente é chamado, né, que a gente próprio fala. Trecheiro é que vive o trecho, que vive o Brasil inteiro andando. Anda mesmo, a pé, sem carona, sem nada. O pombo, infelizmente, é a praga, que ninguém quer um pombo na sua porta. Ele traz... E a rua hoje ela tem várias doenças, né? A gente não trata isso, mas é um pouco que a gente é chamado de pombo, porque tem, né, várias doenças hoje que a rua tem e que muitas vezes, né, as chagas, né, que é elefantíase, né, tuberculose, e várias doenças que a rua e as doenças, né, que o pombo muitas vezes as pessoas não querem porque tem medo, né? O andarilho, né, e o pardal é aquilo que a gente fala. O pardal é aquele que voa, 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 mas retorna, né, para em busca. E o andarilho é que anda, e tem também, né, em busca de trabalho e alguma coisa. É isso. Agora, a gente está conversando com profissionais de saúde do SAMU, pessoas que trabalham com médicos, profissionais que dirigem as ambulâncias, enfermeiros. Como é que é o cotidiano de quem vive na rua em relação à saúde? Quais são os desafios? Viver na rua prejudica a saúde de alguma maneira? Demais. Porque ela perde completamente toda a cidadania. Então ela não vai mais para os hospitais, ela não tem acesso mais aos prontos-socorros. Ela própria ela perde a dignidade. Mas aí a partir do momento que ela vai no hospital, tem um preconceito, né? Então essa população, tá sujo, tem que tomar banho, não tem um banheiro, não vou atender. Então tem um grande preconceito. Então essa população começa a deixar de ir, né? Adentrar esses espaços públicos, esses espaços que é de direito. Então é fundamental que a rua nos traz muitas e muitas e muitas doenças, né? Então é importante que a saúde esteja interligada muito forte com a rua desse sentido. Por que você acha que viver na rua traz mais doenças? Porque você falou da dificuldade em relação ao preconceito, de ter acesso ao serviço de saúde e dessa dificuldade. Mas por que viver na rua deixa a pessoa mais doente? Porque ela não acha que ela está doente, né? Mas ela pega várias questões que levam, né? A saúde psíquica, né? A questão do corpo, né? A partir do momento que ela está na rua, ela não come direito, ela não dorme direito, né? Ela começa a perder tudo isso. Então, para ela começa a perder peso, ela começa, né, a ter olheiras, a ficar mais velha, né? Principalmente você fala com um morador de rua que está na rua há 5 anos, se ele tem 35, ele tem 40, então ele envelhece muito rápido.
Então a condição da rua hoje ela traz a questão muito forte da saúde, porque você não tem onde fazer higiene, você não tem onde dormir, você não tem como se alimentar direito, dignamente, então vem causando muitas... Então você fala que a pessoa que vive na rua tem dificuldade de acesso, além disso ela se percebe menos doente porque não se enxerga bem com o seu problema de saúde e além do mais está exposta a situações que pioram a sua saúde, ou seja, provavelmente as pessoas evoluem mais rápido para a situação de urgência e emergência, que é justamente o atendimento que o SAMU faz, né? Você vivendo na rua, você viu muitas situações de pessoas com situações extremas de saúde? Demais. Demais. Vivendo na rua você vê, e aí você liga, né? Você chama, você diz que é o SAMU, né? Pedindo socorro, onde você já tem pessoas que já vêm a óbito diretamente na rua porque não tem prazo da espera, né? Porque então você tem gente que tem cirrose hepática, várias doenças que já leva ali mesmo na rua, né, a óbito. Então é importante, né, esse acesso, principalmente da saúde, de interligação, né, com o SAMU, né, com as áreas da saúde, né, básica, né, emergencial, porque para a rua é muito importante, fundamental. Uma pessoa, por exemplo, que está na rua, é madrugada, ele está sozinho ali, ou está em grupo, não tem ninguém por ali, a pessoa começa a sentir uma dor de dente terrível, por exemplo, ou uma dor de cólica renal, aquela dor insuportável. O que a pessoa faz nessa hora, quando não tem... Toma cachaça. Infelizmente, ela toma cachaça até esperar. E aí ela tenta ir para algum lugar e se ela não é atendida, ela arranca. E se ela sente dor, a única cura dela, infelizmente, por isso que a importância da saúde, ela toma a pinga. Né? Aí, infelizmente, a maldade, a malvada, né? A maldita, né? É a pinga. Você falou que as pessoas vão para a rua por várias razões, né? Perdem emprego, questão de saúde mental, briga com a família. O que a rua vai mudando no jeito de ser da pessoa? Ou seja, a rua modifica a pessoa à medida que o tempo vai passando? Demais. Demais. Ela perde completamente o convívio social. E aí ela vai, né, a rua hoje ela não tem esse convívio mais. Por mais que a gente fala, tem solidariedade, de empatia, mas não convívio. Então ela perde tudo, né? Não tem mais conta para pagar, não tem mais nada. Então a rua ela leva a isso. É que você não é um cidadão, que você não faz parte desse mundo, dessa sociedade. Né? Parece que você vem de outro lugar, de outra questão. Eu já vi muitas pessoas em situação de rua com dificuldade, por exemplo, de marcar uma consulta daqui a 15 dias, por exemplo, essa coisa de programar o tempo, né? Parece que é um dia de cada vez, não é isso? Isso. A rua, porque a rua ela não tem territorialidade. Então você não tem espaço fixo na rua. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Então é importante, né, também essa questão, se você marcar, que não fique naquele local, que ele pode ir em qualquer espaço de saúde ser atendido. Então, se ele marca, eu acho que é importante isso, porque não tem territorialidade. Entendi. Né, para a rua em território. A gente vê que no atendimento de urgência e emergência em relação tem algumas dificuldades. Por exemplo, o telefone de onde se chama, às vezes é um telefone público ou um telefone celular de alguém que está passando na rua. Às vezes o SAMU não tem como retornar a ligação para a pessoa. Às vezes tem várias chamadas na frente. Você é representante do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, né? E você está falando para profissionais de saúde do SAMU. Que mensagem, que informação você acha importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora tenham em relação às pessoas em situação de rua? Eu acho que quem está na área do SAMU é um cidadão, um ser humano que está trabalhando para atendimento digno. E muitas vezes ele não sabe quem é essa população, né? Que daqui a pouco está bem, daqui a pouco está mal. Eu acho que a importância é dizer aonde, qual é o local e marcar ponto, pedir para ficar. Porque a importância, porque hoje é como se coloca, eu ligo porque eu vejo um cara caído, mas eu não crio vínculo com esse cidadão. Só ligar o SAMU não adianta nada. Eu acho que eu tenho que estar ali, acolher, atender e ir lá. Eu acho que é dizer para quem está do SAMU, do atendimento, que está do outro lado, né? Não preconceito. É mendigo, está sujo, não. É um cidadão, aonde ele está? Né? Você pode ficar aí? Então acho que é essa a importância de falar. E aí essa pessoa pode, posso, então cria, conversa com ele, né? E até que é a hora, que é o momento que a ambulância, né, do SAMU, dos primeiros socorros, chegue lá. Então acho que é essa a importância, né, desse cidadão que aguarde, que espere, que na hora de ligar. Porque eu movimento, quando ligo para o SAMU, eu fico lá até o SAMU vir. E se não vem, eu retorno a ligação para vocês de novo. Você falou em preconceito e medo.
quais são os medos e os preconceitos que você acha que nós, profissionais de saúde, temos em relação à população em situação de rua? Porque tudo se fala é bandido, é vagabundo, não quer trabalhar, está sujo, e não é isso. É um cidadão que perdeu o vínculo. Então é esse preconceito que muitas vezes é levado para a sociedade, para a área do SAMU. Cuidado, é bandido, né? E não é, nós somos cidadãos. Então acho que assim, romper com esse preconceito do medo, né? E claro que vai acontecer coisas vexatórias, mas de saber lidar também com essa situação. Né? Então acho que é muito importante, né? A gente dizer, quem está do outro lado é vagabundo, é bandido, é ladrão, é isso, é aquilo, não é. Então acho que ver primeiro, né, olhar o ser humano, né, aquele cidadão que está ali, que está precisando mesmo, né, e começar a criar o vínculo. Eu acho que o SAMU ele tem uma área de criação de vínculo, muitas perguntas, né, e não só está bêbado, está alcoolizado, não, mas outras perguntas. Ele está ciente, dá para conversar, qual é o nome dele, né, eu acho que é essas perguntas que o SAMU já pode, né, não se ele está sujo, não se ele está isso, né, se ele está alcoolizado ou drogado. Mas primeiro, como é que ele está? Se você acha que essas informações afastam? Afasta, demais. E é o preconceito já, se está sujo, se está bêbado, né? Ou seja, saber se está sujo ou não, pouco importa para prestar ou não auxílio. Eu acho que é o primeiro atendimento, é o socorro, é a dignidade, porque aí as pessoas vão agradecer e não criticar o SAMU, é o agradecimento do SAMU. Anderson, obrigado pelas suas informações. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a aproximar o pessoal do SAMU da realidade da população em situação de rua, uma população cidadã que precisa do atendimento como qualquer outro cidadão. Obrigado. Nós é que agradecemos.